Bom dia a todos, Deus abençoe. Eu venho nesse dia de hoje trazer um pensamento que nos últimos dias tem me incomodado. E antes de começar a trazer esse pensamento, que é um desabafo que eu creio que seja de muitos profissionais que estão em campo nesse momento, nesse exato momento, eu quero trazer uma palavra de Deus que diz que tudo posso naquele que me fortalece. E ainda tem um versículo bíblico que diz assim: neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. E baseado nisso, eu quero trazer um pensamento que nos últimos dias eu tenho analisado e visto o quanto a sociedade do setor de telecomunicações tem tratado o profissional do mercado como escravo. A palavra escravo é uma palavra um tanto de peso, e porque é assim que muitos profissionais em campo estão se sentindo. E eu tenho analisado que hoje, para um técnico trabalhar em campo, um técnico de telecomunicações, um profissional de verdade, porque existem muitos no mercado que não são profissionais, são oportunistas, que tomam a vaga de um profissional de verdade, aquele profissional que parou para estudar, se empenhou, se dedicou a poder exercer essa profissão com excelência, o técnico de telecomunicações. Eu sou Luciano Grilo, 44 anos, pai de 4 filhos, casado há 23 anos com a mesma esposa. E aí eu venho nesse dia de hoje ser o exemplo disso. Nos últimos 10 anos, o que eu mais tenho visto no setor de telecomunicações é o desprezo do profissional. E aí eu faço uma pergunta aos donos das operadoras, aos diretores, gerentes operacionais: sem o técnico de telecomunicação, a sua empresa vai funcionar? A Oi, a TIM, a Claro, a Vivo, a Nextel. E aí eu pergunto a vocês teriam coragem de ir para a rua, escalar as torres aí hoje, um tanto precárias, e a gente coloca a nossa vida em risco a troco de míseros R$ 1.300? Eu pergunto aos senhores: isso é salário de um pai de família? Isso é um salário que sustenta uma família? Aí vocês me contratam terceirizadas que sucateiam o salário de um profissional, aonde a empresa exige N documentos, desde os documentos básicos, seria a carteira de trabalho, o PIX, a reservista, ainda exigem habilitação, no mínimo uma categoria B, e depois vem as NRs 35, NR10, vamos mexer, porque claro, estamos expostos às partes de energia, de alimentação, porque todo o sistema ele é alimentado por uma energia, nem que seja por um banco de bateria, mas existe uma alimentação. Então estamos expostos a esse cenário, e tudo isso gera custo. Existem empresas que exigem CREA. Hoje, para você manter, estudar e tirar um CREA é um absurdo, e ainda tem que pagar a taxa anual, que as empresas por muitas vezes não fazem o repasse. E aí eu pergunto aos senhores diretores de empresas, de operadoras, R$ 5.300 é o salário de um pai de família, aonde além de ele se expor a uma gravidade por causa da questão de altura, no mínimo hoje as torres aí de 50, 60, 80 metros, aí não, por muitas vezes fornece um EPI precário, sem condições, fora das normas, mas exigem as normas. Aí, igual dias atrás, tivemos 2 percas de 2 companheiros de trabalho lá no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Estou trabalhando atualmente pela necessidade, porque eu preciso trabalhar. Como eu disse, sou um pai de uma família, preciso manter o sustento dessa família. E o que me impressiona é que nos últimos dias, como eu creio que muitos são os sentimentos daqueles que são verdadeiros profissionais,
que não são oportunistas, eles estão se sentindo escravos, humilhados por uma sociedade hipócrita. E aí eu pergunto aos senhores, hoje, se você tem o seu telefone celular, esse meio de comunicação muito viável, que nos últimos tempos tem tomado a maior tendência no mercado, para esse celular estar funcionando, é porque pessoas como eu e outros parceiros que estão nesse exato momento trabalhando nas alturas, a troco de R$ 1.300 de salário, e ainda tem que viajar aí 400, 500, às vezes até 1.000 quilômetros, e ainda chegar no lugar, ainda tem que trabalhar, ainda sofre a pressão psicológica, porque hoje existem pessoas no cenário, não vou dizer todos, que estão na gestão da empresa, que sequer sabem dar ordem, sequer sabem gestionar pessoas. Aí eu pergunto, e eu tenho feito um comparativo essa semana, para ser um jogador de futebol não precisa ter o ensino primário, mas para ser um técnico de telecomunicações você tem que ter formação nesse setor. Você tem que estudar, você tem que ter um ensino médio ou um ensino médio técnico, você tem que ter um curso técnico, você tem que ter uma formação técnica, você tem que ter as NRs, você tem que ter tudo. E aí eu pergunto, senhores, mas para ser um jogador de futebol, não discrimina a profissão também, o cara ganha milhões e não precisa ter ensino nenhum. Esse é o país que nós vivemos, esse é o país que desmerece o profissional, o verdadeiro, aquele que trabalha em oculto, o seu celular está funcionando, aquele que trabalha, que larga a sua família e não sabe se vai voltar para casa. Pode ser que uma fatalidade, num deslocamento, um caminhão atravesse desgovernadamente, passe por cima do carro do profissional e o mate. Quantos parceiros de trabalho até o dia de hoje já não perdemos? Quando não sofre pressões psicológicas, quando não é as exigências, quando não é o pouco salário, que a pessoa se cansa e às vezes o que resta para ele é melhor se matar. Agora eu gostaria de saber por que desse desmerecimento desse profissional, por que dessa idiotice, sendo que um engenheiro, ele estuda a vida inteira e vai para dentro de uma sala com ar condicionado, enquanto o profissional está na rua. É claro, eu escolhi ser técnico, porque eu acreditei que essa profissão jamais iria se acabar, e jamais ela seria escrava de empresas terceirizadas que hoje exploram. Eu não tenho nada contra as terceirizadas, mas o que eu venho nesse momento aqui explanar a vocês é que sejam justos, comecem a medir o potencial de seus profissionais. O problema hoje das terceirizadas é que eles contratam pessoas inexperientes, como eu já tive no cenário aí de algumas operadoras de licenciamento que estão fazendo algumas modernizações em suas tecnologias, pegam ajudantes de pedreiro, pegam ajudantes de eletricista, pegam pessoas que acabaram de sair da faculdade para fazer estágio em trabalhos de risco, que as pessoas têm medo de subir sequer em 2 metros de altura, nunca tiveram experiência com esse cenário, e agora nós que temos a experiência somos desmerecidos por essa classe. Se hoje a tecnologia, o celular está funcionando no Brasil, é graças a esses técnicos, porque se não fosse essa base operacional, a engenharia, o diretor, o gerente, o administrador, nada disso existiria. Se hoje uma empresa existe, é por causa da base, dessa base que ninguém dá o valor necessário. Por exemplo, eu tenho todos os meus EPIs, são mais de R$15 mil de equipamento, tanto equipamento para trabalho em torre ancorado, ou para trabalho em rapel, e ainda tenho as minhas NRs todas atualizadas, que me custam um custo de reciclagem uma vez a cada ano ou uma vez a cada 2 anos. Então, senhores, tudo isso gera custo para mim poder atender a ganhar um salário e se sujeitar a um salário de R$1.300, que no final das contas não se recebe R$1.300, porque tem os descontos de emolumentos e impostos, e ainda tem que viajar, ainda tem que atender o serviço, não existe o auxiliar técnico. Muitas empresas terceirizadas, elas são contratadas pelas operadoras com a condição de um auxiliar técnico para o técnico, e não existe isso, é mentira. Então está na hora das operadoras começarem a refletir melhor nos profissionais que fazem o sistema funcionar.
desde o menor ao maior. É um desmerecimento com a classe. Eu acho que está na hora de parar com essa patifaria. Chegou a hora desses técnicos serem reconhecidos, técnicos de verdade, serem reconhecidos. Eu estou há mais de 20 anos no mercado do setor de telecomunicações, eu pude acompanhar. Já fui funcionário de Telefônica, já fui funcionário da Nextel, já fui funcionário da Vivo, já fui funcionário da Claro. E o que não tenho visto nos últimos dias é a degradação desse funcionário, o desmerecimento do profissional. Ele é comparado a qualquer um. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje eu vejo o cenário que existem muitos parceiros meus que são profissionais de verdade, eles pararam, eles abandonaram, porque se sentiram envergonhados, humilhados, porque não tem um valor que é merecido. Eu não estou pedindo um absurdo de salário, mas que seja justo pelo justo. Você viveria com R$1.300? Que na realidade, descontando tudo, vai dar aí R$1.000 e poucos. Hoje qualquer aluguel de uma casa, senhores, é em torno de R$800, independente do lugar que seja. Não estou falando de uma casa de conforto, não. Se a família tiver um problema de saúde, alguém da família tiver um problema de saúde, qualquer medicamento hoje, no mínimo, um remédio para dor de cabeça custa R$7. Então faça as contas, senhores. Eu acho que está havendo um grande desmerecimento no setor de telecomunicações, que está na hora de pararem com isso. Está na hora dessa classe se despertar. Está na hora dessa classe começar a cobrar o seu direito. Hoje o problema nosso é que as pessoas se não valorizam. Então, senhores, despertem. Chega de serem escravizados. Comecem a cobrar o seu valor. Não dá mais para ficar calado. Estamos vendo aí o mercado de telecomunicações superaquecendo, mas o salário que é bom nada. E é só cobrança, e um desrespeito total. Não há um respeito com essa classe. E eu digo para os demais, os oportunistas, não entre naquilo que você não conhece. Há oportunidade para todos, mas esse é um mercado de risco, aonde você está exposto a um risco iminente. Ficar ancorado a 50, 60, 30 metros de altura não é fácil. E às vezes você não fica só exposto por algumas horas. Eu já cheguei a trabalhar o dia inteiro pendurado. Então não adianta querer seguir uma coisa por oportunidade. Eu acho bonito. Não é bonito. Esse é um ramo aonde, se você se coloca em risco todo dia, você sabe que sai, mas não sabe se volta. Então, senhores, eu peço, senhores funcionários, técnicos de telecomunicações, comece a se valorizar, comece a pôr a mão na cabeça e analisar o quanto você vale para a sua família, o quanto você vale para a sociedade, o quanto você vale para os operadores, porque sem a sua força de trabalho, com certeza nenhuma operadora vai funcionar, não vai ter o otimizador para fazer a otimização nas antenas, não vai ter o implantador para fazer as implantações das tecnologias, não vai ter o camarada para fazer as configurações do sistema, para fazer funcionar e para se linkar com os sistemas operacionais, com os centros de gerência das operadoras. Você é uma peça fundamental nesse circuito, e sem você ninguém trabalha. Então hoje vivemos numa escravidão, e isso tem que acabar hoje. Aonde esse vídeo chegar, multiplique para os seus amigos, desperte, porque está na hora de mudar. Há poucos dias atrás passamos por uma eleição, o povo gritou e agora está aí, um novo presidente, aonde todos estão com esperança de mudança. Então, mas essa mudança parte de mim e de você, meu camarada. Essa mudança parte de mim e de você, profissional, técnico que está na rua hoje. Está na hora de você abrir a tua boca e exigir, porque o jogador de futebol, o cara ganha milhões e joga uma hora de futebol e é a sensação do mundo. Cadê a tua torcida? Cadê as pessoas que acreditam, que querem investir em você, que querem te patrocinar? Nós sim deveríamos ter uma torcida, nós sim deveríamos ser patrocinados pelas operadoras, mas uma operadora de telefonia, por exemplo, prefere patrocinar um jogador de futebol do que te patrocinar você que faz o sistema dela funcionar. Isso não é justo. Está na hora desse profissional ser reconhecido, porque é uma peça fundamental no sistema.
Ele não é apenas uma bateria de 9 volts, não. Ele é a peça que vai fazer funcionar o seu sistema, senhora operadora. Seja Claro, seja Vivo, seja Oi, seja TIM, seja Nextel, seja que operadora for, seja Telefônica, seja Vivo. Eu sei porque eu já fiz parte e faço parte desse sistema. Mas o que eu não estou admitindo nos últimos dias é ser escravo, ser humilhado, maltratado, porque não existe respeito. Trato esse profissional como um qualquer, e nós não somos. Nós estudamos, nós temos família, nós somos pais, nós somos filhos de alguém, de um homem e de uma mulher de verdade, e isso precisa ser valorizado. O nome que você tem precisa ser valorizado, porque na hora de contratar você, eles exigem N coisas, e quando você faz uma coisa errada, a primeira coisa que eles fazem é te tirar do circuito, e nem sequer dá um treinamento devido. Simplesmente te lança e achando que você tem que saber de tudo. Então está na hora de dar as condições, está na hora de dar um salário melhor para esse setor, está na hora de olhar melhor, com outros olhos, para esses profissionais, que são profissionais que levantam a madrugada, que entram o dia e a noite, trabalhando para fazer esse sistema funcionar, que é o seu celular. Isso eu não digo só para os senhores de telecomunicações, não. Eu digo para toda a nação brasileira, para todo mundo, aonde quer que exista uma pessoa. Se o seu celular funcionar, é graças a esse funcionário que está em campo trabalhando para o seu celular funcionar, para você falar com a outra parte. Para essa videoconferência aí, que seja no Facebook, no WhatsApp, em qualquer outro meio de comunicação funcionar, graças a esse técnico que está pendurado numa torre nesse exato momento. Ou que está lá, sujeito no meio de um mato, correndo risco de vida, de ser assaltado ou morto, porque ele está sozinho. Então está na hora de despertar, está na hora de acordar, senhores. Chega, chega. Não é que queremos salários volumosos, mas queremos o justo, sermos reconhecidos justamente, valorizados justamente, porque somos nós, eu, coloco a vida em risco todo dia. Eu gosto do que eu faço, mas precisa ser valorizado. E isso tem me envergonhado nos últimos dias, de dizer até na nossa igreja. Eu tenho vergonha de dizer que sou um técnico de telecomunicações, que ganha R$1.300, R$2.000, se sujeita a isso, porque tem outros que fazem, que são oportunistas, que ficam tomando o lugar de quem quer trabalhar. E a empresa ainda contrata um tipo de gente desse, e não valoriza o profissional que tem em campo, e não dá capacitação, não dá treinamento, não dá nada, só quer sugar. E não é assim que funciona. Vai chegar um tempo que as pessoas vão se cansar, senhores. Donos de operadora, acordem. Diretores, acordem. Eles vão se cansar e vocês terão que ir para a rua. Eu sei que todo mundo escolheu uma profissão. Eu escolhi ser técnico. Eu amo, era meu sonho. Eu consegui, mas hoje eu tenho vergonha do que eu estou vendo. É um desabafo de um técnico que trabalha há mais de 20 anos no setor de telecomunicações e que não acha justo o que está acontecendo nesse cenário em pleno século XXI, no ano de 2018. É uma vergonha. Eu tenho vergonha hoje de dizer que sou técnico de telecomunicações. Dias atrás eu tinha orgulho e hoje eu tenho vergonha. Reflitam, porque não é fácil você chegar na sua idade, aonde o cabelo esbranquece, e você ter vergonha de contar para o seu neto que você é técnico de telecomunicações. Você não tem orgulho da sua profissão, porque você foi sucateado. Tempo para todas as coisas. E o meu tempo, eu tenho vergonha de dizer que sou técnico de telecomunicações. Você que vai assistir esse vídeo, reflita. Valorize o profissional que você tem em casa. Valorize o profissional que você tem no campo, empresa. Valorize. Olhe com outros olhos. Comece a ver de uma outra forma esse profissional. O mundo é para todos.
mas essa profissão é uma profissão muito delicada, que exige muito de nós. E eu sei que vocês podem mudar, nos ajudar a mudar isso. Então, replique esse vídeo, repasse aos outros, porque eu tenho certeza que o mesmo sentimento que eu estou tendo hoje, muitos pais de família, muitos técnicos de telecomunicações têm o mesmo sentimento de escravidão e humilhação. Fica aí, um grande abraço e peço às operadoras, às empresas de telecomunicações que valorizem o seu profissional, porque ele é a peça fundamental do seu sistema. Sem ele, nada funciona. Eu sei, porque são 20 anos trabalhando nesse mercado, e eu sei que a gente se faz necessário, como vocês também, engenheiros, gerentes, diretores, donos, todo mundo é parte de um sistema. Mas não humilhe aquele que está todo dia no tempo, exposto às alturas, exposto nos quadros de energia, se sujeitando a atender a demanda de serviço que precisa ser concluído num prazo mínimo. E eu sei que somos capazes disso, porque eu já participei, estou participando e sou capaz de fazer isso. Mas a gente precisa ter o nosso valor merecido, um salário justo, um trabalho justo e um reconhecimento nobre. Fica aí meu abraço e o meu pensamento a todos. Que Deus nos ajude.